Primeira pergunta, a doutora Patrícia Leitão. Enquanto conselheiro, qual sua prioridade de mandato? Doutor Regis. A minha prioridade de mandato refere-se, na verdade, à melhoria frente às condições remuneratórias dos defensores, em especial no que diz respeito quanto às questões de verbas de natureza indenizatória. Além das verbas indenizatórias, que podem ser implementadas por meio da edição de resoluções antecedidas por projeto de lei, também tenho como prioridade a questão da implementação do artigo 37, bem como das respondências. Penso eu que é o momento, o ano de 2014, é o ano do defensor público. Então, é de ser enaltecido frente à autonomia institucional a capacidade econômica do defensor para que, frente a isso, possam ser implementados outros pleitos de cunho institucional. Ok. Em 1 minuto 14. Não, só para saber. Eu também, o objetivo, dentro da atuação do Consulp, encaminhar projetos de alterações resolutivas pontuais, como, por exemplo, a questão da atuação frente ao centro de estudo, onde hoje a distribuição das vagas para concorrências em seminários, em congressos e afins, ela se dá na proporção de 1/3 para cada das classes. Classe final do tribunal, 1/3 para a capital e 1/3 para o interior. O que é, na verdade, a cada momento que se passa no esvaziamento do interior e na chegada dos defensores da capital, injusto, tendo em conta que traz-se uma proporção desigual. Então, a minha proposta de resolução do Consulp é fazer uma alteração e fazer uma atuação que a cada momento se dê paridade nas escolhas. Enumera-se quantos defensores tem em cada órgão de atuação, capital, tribunal e interior, e a partir daí, então, vai ser divisão proporcional das vagas disponibilizadas para seminários, fora do Estado, por exemplo, na medida da existência de defensores, trazendo uma paridade frente à concorrência desses defensores. Ok. Enquanto conselheiro, doutor Economos, qual a sua prioridade de mandato? Prioridade de mandato. Primeiramente, boa tarde a todos. Nossa prioridade de mandato é justamente os 3 viés que eu já coloquei nas minhas propostas, que é a questão da isonomia, da autonomia e da melhoria contínua da gestão da defensoria pública. Com relação ao primeiro item, a isonomia, buscaremos, primeiramente, mitigar um pouco as desigualdades atualmente existentes com a questão das verbas indenizatórias. A autonomia, estamos aí nessa conquista, se Deus quiser vai sair essa emenda constitucional e nós vamos lutar para regulamentar todas as medidas que a Defensoria Pública deva fazer para atuar com a plena autonomia, rodar folha, fazer suas licitações, poder executar o orçamento sem passar por nenhum órgão do governo. Isso aí vai favorecer muito para que a Defensoria alcance realmente uma excelência no atendimento aos assistidos. Sem esquecer que uma das principais funções de planejamento do Conselho é justamente definir o plano geral de atuação da instituição. Esse plano geral de atuação é justamente as estratégias que temos que escolher e, para tal, devemos escutar o máximo de pessoas envolvidas para a consecução dos objetivos da Defensoria Pública. Primeiramente, escutar a sociedade, os movimentos sociais organizados e, sobretudo, também os defensores públicos, para que a gente possa melhor definir o que queremos da nossa instituição para os próximos 2 anos. Qual a sua prioridade, doutor? Boa tarde a todos. Queria parabenizar a organização do evento pela oportunidade. Queria agradecer também a presença de todos aqui reunidos. Dizer que almejar uma das vagas do Conselho Superior é algo muito nobre da nossa parte. E as prioridades são inúmeras. Na verdade, tem muito que se fazer pela Defensoria Pública e pela nossa classe dos defensores. Eu diria que
uma das prioridades que mais salta aos olhos, na minha opinião, na minha concepção, é a falta da aproximação que existe hoje do Conselho Superior com a categoria. Hoje, ainda percebo que o Conselho Superior é um pouco distante dos anseios, distante das propostas, distante das atualizações da sua normatividade. E quero dizer que essa vai ser a minha grande luta, tentar aproximar o Conselho Superior, propor reuniões regionais nas defensorias modelos, Juazeiro do Norte, Sobral, Aracati e outras. Fazer reuniões itinerantes, levar o Conselho para decidir nesses locais, para que o defensor do interior e outras localidades possa ter acesso ao que se propõe o Conselho Superior. É claro que nós temos muitas prioridades fora essa, como a regulamentação da autonomia da Defensoria Pública, a implementação das condições e dos benefícios financeiros que o defensor deve ter, mas acima de tudo, nós precisamos rever nossa legislação, nossas normas, nossas resoluções e atualizar para que a gente possa ter uma defensoria sempre mais forte, mais coesa, mais harmônica e mais unida. Doutor Alfredo, qual a sua prioridade de mandato? Boa tarde a todos. Inicialmente cumprimentar a nossa presidente, Sandra, em nome de quem eu parabenizo os esforços da associação para trazer todos os candidatos nesse momento rico, né, e de avanço institucional, porque, enfim, todos nós que aqui disponibilizamos nossos nomes buscamos fazer coisas que venham a benefício de toda a categoria e por isso disponibilizamos o nosso nome nesse processo eleitoral para o nosso Conselho Superior. Minha prioridade vai ser, sem dúvida alguma, fazer com que o meu mandato seja um mandato voltado aos interesses da categoria, na defesa intransigente das nossas prerrogativas, que busque a valorização da figura do defensor público como alguém realmente importante dentro do sistema de justiça e que por isso precisa também ser autônomo. Um outro trabalho que é muito importante, que nós pretendemos desenvolver, a exemplo do que já foi dito pelo colega Torres, é a interiorização do Conselho Superior. Nosso Conselho Superior ainda é muito distante dos defensores públicos. E os defensores públicos, por sua vez, muitas vezes pelas distâncias físicas, né, dos espaços onde tem os seus órgãos de atuação e onde funciona o Conselho, não podem estar presentes nos encontros que muitas vezes decidem e garantem os rumos que eles terão lá nas suas comarcas longínquas onde tem sua atuação. Importante também que seja trabalhado por parte do Conselho, por nós, futuros conselheiros que eventualmente obtenhamos sucesso em chegar a uma das cadeiras do Conselho Superior, é a possibilidade que os colegas tenham acesso efetivo às sessões do Conselho Superior, seja através dos mecanismos que hoje os mecanismos tecnológicos disponibilizam, como a divulgação, a gravação, né, em tempo real dessas sessões do Conselho, para que os colegas possam estar mais próximos dessas decisões que são hoje tidas no Conselho Superior. Enfim, fazer com que o Conselho se aproxime dos defensores e os defensores colaborem com a atuação do Conselho Superior. Doutor Roberto Ney, qual a sua prioridade de mandato? Bom, são prioridades. Boa tarde a todos. As prioridades são democratização da instituição, né? Aproximação do Conselho Superior com os movimentos sociais, com a ouvidoria, com os órgãos que têm parceria, a questão da autonomia da Defensoria Pública precisa ser regulamentada, né? As resoluções do Conselho precisam dar um caráter mais público à distribuição desse dinheiro que vai vir para a Defensoria, para que ele seja colocado de uma forma responsável, para que todos os colegas do interior e da capital concorram às diárias, tenham mais oportunidade de conseguir as verbas indenizatórias, né, que são importantes, já que o Ministério Público tem se distanciado significativamente da gente por conta dessas verbas indenizatórias que a gente não tem acesso, e o Conselho Superior tem um papel primordial nessa questão, e a valorização do ser humano, né, não só do defensor público, mas do ser humano que trabalha na Defensoria Pública, né, através de alguns projetos como congressos, seminários de acesso à justiça, que eu até já coloquei lá, a valorização do profissional da administração da Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública também precisa olhar para o seu quadro funcional, né?
Então, a gente analisando esse tripé, hipossuficiente, administração e defensor público, através dessa autonomia orçamentária e financeira regulamentada, a gente tem como aproximar a defensoria dos legítimos interesses dos defensores e dos hipossuficientes. Gustavo, qual será a prioridade do seu mandato? Primeiramente, boa tarde a todos. Parabéns à DEPEC pela boa ideia de promover esse debate, que dá mais aproximação com a categoria para conhecer as ideias dos candidatos. Eu acho que o Conselho, nesses próximos 2 anos, deve ter como prioridades fundamentais a regulamentação da autonomia da instituição, que está na iminência, se Deus quiser, da gente conseguir agora, não é? Mediante essa autonomia, melhorias de trabalho para os colegas, melhoria remuneratória, pagamento do auxílio alimentação que já está regulamentado, análise e criação de outras verbas indenizatórias, artigo 37. Isso é uma prioridade de melhoria imediata dos colegas, mas eu acredito que nós temos que pensar mais além e pensar na isonomia. Por quê? A autonomia, as verbas indenizatórias, melhoram a situação de agora dos colegas. Nós temos que pensar com esses colegas para daqui a 20, 30 anos. Quando eles se aposentarem, essas verbas irão para a remuneração deles? Não irão. Então, só com a isonomia que nós alcançaremos realmente uma remuneração digna, inclusive para os colegas quando se aposentarem. Eu acho que essas são as 2 prioridades fundamentais. E outras, inclusive, que estão lá nas minhas propostas. Interiorização, como os colegas já falaram, realmente o Conselho está um pouco distante. Lutar para a realização de concurso público. A Defensoria está sofrendo um esvaziamento no interior muito grande e isso não pode perdurar por mais tempo. E outras propostas como fortalecimento da ouvidoria. Outra questão que eu acho importante é rever a resolução que trata dos cursos que os colegas fazem, tanto no Estado quanto no exterior. Eu não acho justo que um colega que vá fazer um curso no exterior ele possa se afastar e o colega que fica aqui na capital ele tem que trabalhar e fazer o curso ao mesmo tempo. Então eu pretendo também rever essa resolução. Doutor Vitor Montenegro, qual será a prioridade do seu mandato? Bem, boa tarde. Gostaria de parabenizar a DEPEC pela chance, né, de todos nós candidatos debatermos aqui a nossa instituição. Gostaria de parabenizar também todos os candidatos, né, por se dispor a participar desse pleito ao Conselho Superior da Defensoria Pública. Isso mostra que todos nós aqui estamos dispostos a trabalhar pela Defensoria Pública para melhorar a nossa carreira, né. São vários os pleitos da carreira e eu, se eleito conselheiro, as prioridades serão a regulamentação da autonomia, não é? Exigir que a autonomia venha, porque nós ainda não a temos. Exigir também e propor uma maior transparência nos gastos da Defensoria Pública. O novo incremento aprovado em lei do FADEP vai gerar, né, uma renda mensal para a Defensoria Pública que deverá se reverter para os defensores públicos. Então, uma das propostas será que parte desse incremento vá de maneira vinculada para os defensores públicos através das verbas indenizatórias, né? Diminuindo assim a discricionariedade da administração na Defensoria Geral. O Conselho entende que seja um órgão consultivo e normalizador que vai contribuir com a Defensoria Geral para que ganhos institucionais venham nesses próximos 2 anos, até porque, com a venda da autonomia e com o incremento orçamentário, a Defensoria Pública nos próximos 2 anos vai se revolucionar, né? Então, essas são algumas propostas iniciais, vamos debater aqui mais algumas, até porque acho que todos aqui vão lutar para que a nossa carreira cresça bastante nos próximos 2 anos. Doutora Amélia, qual será a prioridade do seu mandato? Boa tarde a todos e a todas. Quero parabenizar a Associação dos Defensores por mais esse momento de democratização da informação, do perfil, da identidade de cada candidato, da visão institucional. E parabenizar a todos os colegas candidatos que estão disponibilizando o seu nome para o engrandecimento da carreira. E
se eleita for, a prioridade é a regulamentação concreta da iniciativa de lei e da ampliação do FADEP. Porque o FADEP ele se amplia duplamente. Ele não se amplia apenas na perspectiva de um maior aporte orçamentário, como ele também se amplia nas suas possibilidades. A própria inserção da possibilidade da indenizatória é algo que tem uma dimensão muito profunda e um dos principais pleitos de todos nós defensores públicos, que é o reconhecimento remuneratório condigno com as nossas carreiras irmãs do Ministério Público e a magistratura. Nesse diapasão, quando nós temos a iniciativa de lei, nós também estamos ressignificando toda a nossa relação com o Executivo. E ressignificar toda a nossa relação com o Executivo significa também revisar muitas normas e revisar posturas, porque nós sabemos que é preciso também o exercício de uma autonomia política para que nós possamos ter uma força necessária a que os projetos de nossa autoria, que chegam à Assembleia Legislativa, possam tramitar com mais legitimidade. A nossa grande força é a confiança do nosso assistido, é a confiança do povo, a confiança da sociedade. E nesse ínterim é muito importante valorizarmos cada vez mais a nossa ouvidoria externa, inclusive implementando o seu conselho consultivo, como já acontece em a Defensoria de São Paulo. E há muitas outras dimensões, mas essa é a principal, que inclusive foi por conta dessas duas inovações que eu decidi candidatar ao conselho. A função do Consulp. Qual a postura do Consulp diante da utilização do FADEP pela administração da Defensoria? São duas perguntas, né? Verdade? Qual a função do Consulp? Interrogação. Qual a postura do Consulp diante da utilização do FADEP pela administração da Defensoria? Vou tentar responder um minuto cada uma. A função do Consulp, a princípio, normativamente, é uma função consultiva, normativa e decisória, em funções, no caso nosso, da Defensoria Estadual, a ser regulamentada na lei estadual. Ocorre que a doutrina mais atualizada com a qual eu compactuo, ela entende que, a partir do momento que o Conselho Superior da Defensoria Pública ele integra a administração do Conselho, a administração superior da instituição e congrega como membros natos o Defensor Público Geral, o Subdefensor Público Geral, o Corregedor e, em sua maioria, membros eleitos, ele acaba tendo uma função de controle interno da instituição. E esse controle interno da instituição significa, inclusive, proteção e democratização da própria instituição, como, inclusive, está expresso em um dos parágrafos, salvo engano, parágrafo 6º do artigo 97, quando fala na possibilidade do controle interno. Então, os atos da autonomia são regulados pelo controle externo, como acontece com o Ministério Público, como acontece com a magistratura, mas nada impede que se fortaleça o Consulp nesses termos. Inclusive, a própria previsão de aprovação do Plano Geral de Atuação, que ainda é pouco compreendida e subutilizada, até mesmo pela novidade, porque é uma realidade de 2009, mostra esse caráter de controle interno do Conselho Superior. Por consequência, passa pela democratização e estabelecimento de regras ainda mais claras e democráticas para a utilização do FADEP. Nesse ínterim, eu quero propor, se eleita for, uma alteração do regimento interno para a previsão de audiência pública do conselheiro, requerer audiência pública para discutir assuntos de interesse institucional, bem como que alguns projetos de iniciativa de lei, a tramitação seja estabelecida de modo a possibilitar concretamente a participação do defensor público. Qual a função do Consulp e qual a postura do Consulp diante da utilização do FADEP pela administração da Defensoria Pública, doutor Vinícius? O Consulp é um órgão normativo, consultivo da Defensoria Pública Geral e, no meu entender, também fiscalizatório dos atos e gastos administrativos da administração da Defensoria Pública. O Conselho, nesses próximos 2 anos, vai ter um papel fundamental para normatizar, aumentar e melhorar o arcabouço normativo da Defensoria Pública. Inclusive, uma das propostas a serem aventadas será que a administração da Defensoria publique em ambiente restrito do site as receitas e gastos do fundo de aparelhamento
trimestralmente ou bimestralmente para que todos os defensores públicos tenham acesso. E entendo que o Consulp ele é uma ponte entre os defensores públicos e a administração da defensoria pública, né? Democratizando assim, a instituição, trazendo os defensores públicos mais para dentro da administração da defensoria pública. Com relação ao FADEP, eu não ouvi direito assim na pergunta. Qual a postura do Consulp diante da utilização do FADEP pela administração da defensoria? Sim, o Consulp é um órgão que fiscalizará as receitas, não é? E proporá normas para que essas verbas oriundas do incremento orçamentário do FADEP sejam, em sua maioria, destinadas às verbas indenizatórias dos defensores verbas indenizatórias para os defensores públicos. Gustavo, qual a função do Consulp e qual a postura do Consulp diante da utilização do FADEP pela administração da defensoria? Primeiramente, em relação à pergunta, a função do Consulp é normativa e consultiva, né, de integração interna da instituição. Apesar de na nossa lei orgânica constar, ele conste como um órgão que faz parte da administração, isso não significa que ele tenha uma submissão à administração. Como o Dr. Vitor muito bem falou, acredito que ele tenha essa função de ponte entre a categoria e a administração e também de ajudar, criticar também e fiscalizar a administração nos seus atos. Em relação ao FADEP, como eu falei na pergunta anterior, acredito que a função principal para a qual deve ser direcionada agora essas verbas do FADEP, se Deus quiser elas virão, é de melhoria na condição de trabalho do colega e na condição remuneratória do colega. Porque nós sabemos que a isonomia, que seria o objetivo final de todos nós, ainda está um pouco distante. E com a autonomia nós podemos usar as verbas do FADEP, se não para chegar no ponto ideal de remuneração, mas pelo menos para melhorar a situação remuneratória dos colegas, né, em relação às diárias, em relação como eu falei, o auxílio à alimentação que já está regulamentado, outras verbas que outras instituições como o Ministério Público já têm, como auxílio moradia, ou verbas que no dia a dia o Consulp veja como necessárias e viáveis para serem implementadas pelo FADEP. Isso aí é o norte e a função principal que eu acredito agora o FADEP deve ser aplicado. Doutor Roberto Ney, qual a função do Consulp e qual a postura do Consulp diante da utilização do FADEP pela administração da defensoria? Bom, a própria função do Consulp de ser um órgão consultivo, ser um órgão decisivo, que toma decisões e até revisa decisões da corregedoria e a sua função normativa, se a gente puder englobar essas questões, a gente vai perceber claramente a questão da fiscalização. O Consulp, ele é um órgão, se nós reunirmos todas as funções, a gente vai perceber que ele é um órgão saudável para a administração da Defensoria Pública, na medida em que a Defensoria Pública é ajudada e também é fiscalizada através das medidas atuadas pelos conselheiros. Essa questão do FADEP é outra coisa muito importante. Por quê? Porque com o aporte financeiro maior que está por vir, a gente vai ter mais condições de aproximar a remuneração do defensor público da remuneração das demais carreiras jurídicas. Isso aí vai melhorar e vai dificultar a evasão de defensores, né? A gente está precisando criar um sentimento de pertença, um sentimento de identidade defensorial. E o Consulp pode fazer essa ponte através do FADEP para que os colegas, sobretudo os mais novos, se sintam verdadeiramente estimulados a permanecer na carreira, para que nós sigamos com esse sentimento de pertença. Doutor Alfredo, qual a função do Consulp e qual a postura do Consulp diante da utilização do FADEP pela administração da defensoria? O Conselho Superior, pelo que dispõe a nossa legislação complementar, o seu regimento interno, ele tem sua atuação baseada em um tripé, que é o de órgão consultivo, como já foi dito pelos colegas, órgão normativo e um órgão de decisão no que pertine às suas competências. É evidentemente que no exercício desse trabalho, se todos os conselheiros trabalharem no intuito de dar realmente eficácia a todas essas atribuições do Consulp,
eventualmente já estará prestando um grande serviço à nossa instituição e a todos os seus membros. Com relação à questão específica do FADEP, que eu vejo que tem realmente monopolizado muitas das propostas que estão sendo apresentadas pelos colegas que estão disputando esse processo eleitoral para o Consul, eu vejo que querem atribuir ao Conselho Superior um viés que naturalmente não pode abranger ou suplantar essas outras atribuições que ele já possui. Eu não vejo com bons olhos, por exemplo, a transformação do Conselho Superior em um Conselho Fiscal. Evidentemente que a atribuição fiscalizatória ela compete a todos nós, defensores públicos, e não somente ao Conselho Superior, e eventualmente deverá ser feita também por quem integra o Conselho Superior, à medida que muitas das propostas que eventualmente virão ao Conselho Superior, como a criação de verbas indenizatórias, verbas para o aparelhamento da instituição, irão, evidentemente, demandar, por parte dos conselheiros, conhecimentos aprofundados acerca da verba, do montante existente no nosso fundo de aparelhamento do nosso FADEP. Naturalmente que eu não pretendo restringir a atuação do Conselho e a importância da atuação dos conselheiros somente nessa face fiscalizatória, mas evidentemente que ela toca também as outras atribuições do Conselho Superior. Doutor, qual a função do Consul e qual a postura do Consul diante da utilização do FADEP pela administração da Defensoria? Pois bem, é necessário que se diga que existem funções típicas e funções atípicas do Conselho Superior. Função típica do Conselho Superior, não tem como se negar que expressamente o seu regimento consta a atribuição consultiva, a função normativa e a função decisória. Mas, como função atípica, eu, enquanto conselheiro e eleito, futuramente, entendo que a todos nós cabe a capacidade e a atribuição fiscalizatória, porque nós todos funcionamos como um controle interno de nossa instituição. Como a doutora Amélia falou, a nossa legislação precisa de reparos. E se você verificar o regimento interno do Conselho Superior, você vai verificar que há necessidade de alteração. E é uma das propostas que eu tenho, de tentar alterar o regimento. E eu entendo que hoje, como função atípica do Conselho Superior de fiscalizar, que eu acho que todos os órgãos da Defensoria têm, nós podemos tornar essa função típica, incluindo no nosso regimento, essa questão, não só fiscalizatória, mas o que mais importante no regimento é que, na capacidade decisória do Conselho Superior, a administração superior se submeta à autorização do Conselho Superior para determinadas utilizações do FADEP. Então, já entrando dentro da utilização do FADEP, eu creio que para que a gente possa ter um processo mais democrático, um processo mais transparente, um processo menos discricionário, é necessário que o Conselho Superior participe ativamente dessas decisões de utilizar o FADEP, dentro de sua postura, sempre de favorecer o defensor público, de capacitar o defensor público, mas acima de tudo, de fazer com que a Defensoria Pública possa ter o seu impulso natural através do seu orçamento. Ok, doutor Eduardo Londas, qual a função do Consul e qual a postura do Consul diante da utilização do FADEP pela administração da Defensoria? Todos já falaram das três principais funções do Consul. Agora, eu gostaria de destacar a função que o Consul tem de planejamento. Ele é um órgão da administração superior da instituição. Então, ele é o órgão máximo do planejamento institucional. É o Conselho que vai definir, através do Plano Geral de Atuação, quais são as estratégias, as metas para o biênio. Ora, atualmente, a gestão da Defensoria Pública adotou o modelo de excelência. Esse modelo é baseado no PDCA. Então, você planeja, você executa, você checa e você avalia. Ora, quem planejou, quem fez o mais, logicamente, pode fazer o menos, que é avaliar, logicamente, para que possa novamente planejar, como nós, conselheiros aqui, daqui desse grupo de 8, sairão os 4 que estarão lá, irão avaliar se as estratégias traçadas no biênio que se esgota, se elas chegaram a termo, para então nós planejarmos novamente o próximo biênio. Com relação ao FADEP, eu entendo que a Defensoria, o Conselho Superior da Defensoria Pública pode sim acompanhar
a execução, pode acompanhar, ele já regulamenta, já é uma realidade, quando ele restringe e prevê os cursos, né, que nós podemos fazer de pós-graduação, mestrado, doutorado, o Conselho já prevê quais são as hipóteses de ajuda de custo que saem do FADEP, as diárias. Então, já é uma realidade. Vamos apenas aprimorar isso para que se torne algo mais, essa função importantíssima também, que é a avaliação, por que não dizer controle, que o Conselho tem. Doutor Regis, qual a função do consulto e qual a postura do consulto diante da utilização do FADEP pela administração da O consulto tem essa função, na verdade, decisória, consultiva e normativa, que, na minha perspectiva, ela não está sendo exercida de um modo tão amplo quanto ela poderia. É necessário, na verdade, afirmar que o consulto deveria ser muito mais propositivo do que instigado na sua atuação ideal. Os conselheiros, na verdade, deveriam começar a instituição e provocar este consulto a reformulação e edição de novas teses normativas, adequando a realidade vivida frente às normas existentes. O que acontece hoje? O consulto, na verdade, é muito mais provocado, instigado paulatinamente e pontualmente nas suas demandas, e só enxerga as necessidades de alteração quando assim o feito. Eu proponho, na verdade, que o consulto tenha uma função muito mais atuante. Ele, na verdade, ele se autoprovoque. Ele busque a participação efetiva nas demandas e nos anseios da coletividade defensorial, na busca da implementação de uma melhor qualidade de atividade funcional. Eu vejo também a função fiscalizatória como uma função essencial. Não é transformar o consulto em fiscal. É, na verdade, atribuir ao consulto o que lhe cabe. É, na verdade, atribuir ao consulto, coração da instituição, a capacidade de buscar uma melhor gestão administrativa e implementação das metas institucionais da Defensoria. Só se faz isso através de uma atuação efetiva na busca de se saber o que se faz e como se faz para ir buscar-se um diálogo da instituição frente aos conselheiros eleitos, que são representantes da carreira, na defesa dessas prerrogativas de atuação funcional, uma melhor concretização da atividade administrativa. Quanto à utilização do FADEP, a proposta minha é a regulamentação por resolução de um limitador, de um percentual na utilização deste FADEP de destinação obrigatória a verbos de natureza indenizatória. Eu penso que essa regulamentação é importante, evitando a discricionariedade completa na gestão do fundo e evitando aí O consulto pode implementar para defender as prerrogativas dos defensores públicos, bem como a garantia da independência funcional. Bem, como podemos observar o consulto como órgão normativo da instituição, temos como exemplo a questão, por exemplo, da inscrição na OAB, que tornou-se facultativa, tendo em vista a regulamentação que nós tivemos a honra e a felicidade de, a requerimento da ADEPEC, de relatar, e hoje é facultativo ao defensor estar ou não inscrito na OAB. Também podemos dar como exemplo a resolução que trata sobre a questão da substituição dos defensores, que antes ficavam tapando buraco, vamos dizer assim, em audiência de advogados faltosos, e tem uma resolução que trata disso justamente, dando toda favorecendo a independência funcional do defensor público para que ele não assuma esses cargos, esse encargo de estar substituindo advogado faltoso. Podemos ter cuidado também para não cairmos na hipernomia, ou seja, o defensor já tem a independência funcional, então temos que tratar de resoluções que venham favorecer essa independência funcional e não restringi-la. Então é um cuidado que se tem e que devemos sempre estar considerando. Basicamente, os dois exemplos que eu tenho para dar, e estaremos lá lutando pelas prerrogativas dos defensores públicos e também pela sua independência funcional em todas as questões que forem levantadas naquele órgão colegiado. Obrigado. Doutor, que tipo de atuação o consulto pode implementar para defender as prerrogativas dos defensores públicos, bem como a garantia da independência funcional?
Muito bem, excelente pergunta e acho até que é uma pergunta de fácil resposta. Creio que, defendendo a nossa legislação, o Conselho Superior tem que aprender a defender a nossa legislação. Vou dar um exemplo para vocês aqui, muito claro. Quando eu era defensor público nas varas de família, a gente fazia um ofício para a Caixa Econômica Federal pedindo saldo do valor que foi bloqueado a título de pensão de alimento sobre o FGTS. E até certo ponto, havia alguns gerentes da Caixa que mandavam sem nenhum problema. Depois apareceu uma gerente lá que disse que não, que era quebra de sigilo bancário, que não podia, que ser através do juiz. E eu forcei a barra, fui lá, ameacei, levei o caso para o Conselho Superior da época, e o Conselho Superior até hoje eu estou esperando essa resposta do que é que eu teria que fazer, ou do que é que a administração superior teria que fazer junto a essa gerente da Caixa Econômica, para que eu tivesse a informação, para que eu pudesse pleitear o saque, o avalar de saque da FGTS. Coisa muito simples. A nossa lei diz lá que a gente pode requisitar dos órgãos públicos, certidões, né, declarações, extrato, o que for necessário na defesa do recurso suficiente. Isso não foi feito. Outro exemplo. Juízes e mais juízes designavam o defensor público. Diziam, na ausência do advogado particular, vem o defensor da vara exatamente para fazer a audiência. Está certo isso? E a nossa autonomia, nossa independência, o juiz, que tem a sua autonomia também, ele pode determinar que determinado defensor público vai fazer a audiência de advogado particular que ficou ausente, que não veio. Então, o Consul precisa, primeiro, tomar conhecimento, e aí cabe a nós, defensores públicos, levar para o Conselho, para que o Conselho, de forma enérgica, possa decidir, exatamente decidir. A aferição de gratuidade e tudo mais. A nós cabe a aferição da gratuidade, não a juiz. Então, o Consul pode trabalhar dessa forma, fazendo que a nossa lei seja defendida ferrenhamente. Doutor Alfredo, que tipo de atuação o Consul pode implementar para defender as prerrogativas dos defensores públicos, bem como a garantia da independência funcional? Olha, eu fico bastante à vontade para responder essa pergunta, até mesmo porque há uns 2 anos atrás eu propus, dentre tantas outras propostas, projetos de resoluções ao Conselho Superior, justamente a criação de uma comissão institucional para a defesa das prerrogativas e garantias dos colegas defensores públicos, a exemplo do que já existe, por exemplo, na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E naquela época, não foi essa a composição atual do Conselho Superior, não entendeu a proposta, não sei exatamente quais foram os argumentos utilizados, mas entendeu por bem não aprovar a resolução naquele momento. É uma ideia que eu tinha à época e trago até hoje em mim como de grande relevância para essa proteção, essa aproximação, esse acolhimento, né? Uma palavra que está muito na moda, do colega defensor público que muitas vezes está isolado da capital, está distante, não tem outros colegas próximos e muitas vezes sofre os desmandos de pessoas integrantes de outros poderes, do Poder Judiciário, do Ministério Público, alguma atuação muitas vezes incompatível com a legislação e que afronta, sim, os direitos e as garantias do defensor público no desempenho do seu mistério constitucionalmente garantido. Então, a proposta que já foi apresentada por mim em outra legislatura do Conselho será novamente apresentada. E, salvo engano, um dos argumentos que foram utilizados à época pelos conselheiros dizia que esse trabalho já era realizado pela nossa corregedoria. Eu acho que a corregedoria tem um papel correcional, um papel de auxílio ao defensor público, mas eu acho que nessa atribuição de defesa dos direitos e garantias das prerrogativas institucionais dos colegas defensores públicos, deve haver sim uma comissão voltada exclusivamente para essa atuação. Nós vamos trabalhar para que ela seja criada nessa próxima legislatura do Conselho Superior. Doutor Roberto Ney, que tipo de atuação o Consul pode implementar para defender as prerrogativas dos defensores públicos, bem como para garantir a independência funcional? Bom, as prerrogativas do defensor público, entre as quais a intimação pessoal, poder de requisição, eu reputo que a independência funcional é uma das mais significativas, porque transforma o defensor público em um agente político, tal qual é o juiz e tal qual é o promotor de justiça. Nesse sentido, eu propus, quando estava substituindo a conselheira Amélia, eu propus uma resolução no sentido de que o Conselho Superior revisasse atos da corregedoria, no sentido de quê? De que quando a corregedoria exacerbasse no seu mistério e invadisse um pouco a independência funcional do defensor público,
que o Conselho Superior pudesse revisar esses atos para colocar o defensor público com toda a sua tranquilidade para exercer o seu mistério, para defender aquela pessoa que é a razão de ser da Defensoria Pública, que é única ou suficiente. Doutor Gustavo, que tipo de atuação o consulto pode implementar para defender as prerrogativas dos defensores públicos, bem como a garantia da independência funcional? Bem, eu reputo como muito boas as colocações dos colegas. Realmente, nós temos essas prerrogativas já corriqueiras, né? A questão da aferição da gratuidade, o prazo em dobro, a intimação pessoal dos atos, poder de requisição. Lógico que tudo isso o Conselho pode fiscalizar. Agora, o que eu acho importante, e o Conselho está num momento decisivo, né, para o futuro, é o sair do gabinete. Né? E aí está uma das minhas propostas de campanha, a interiorização do Conselho. O Conselho não pode só ficar esperando que as demandas cheguem. O Conselho tem que ter reuniões periódicas no interior, tem que acompanhar os colegas no interior, na capital também, que tem uma dimensão muito grande. Nem sempre o colega tem até tempo, tem até cabeça, para no momento que sofre algum dano, algum ferimento nas suas prerrogativas, por quem quer que seja, às vezes ele não tem nem cabeça para se defender ou um apoio no momento. Então, o que eu acho fundamental é o Conselho sair da inércia e ir de encontro, de procurar o colega. Como é que é o trabalho do colega no interior, nas comarcas, como é que ele está trabalhando, como é que está o trato entre o Ministério Público, magistratura e o colega. Ter uma interação maior com a própria ADEPEC já faz esse trabalho de interiorização, ter um contato permanente, principalmente com a direção de prerrogativas, saber o que é que está acontecendo, o que é que pode fazer para ajudar, se não pode acompanhar nas viagens ao interior com a própria comissão da ADEPEC para ver quais são as demandas dos colegas. Então, eu acho a pergunta excelente, fundamental, e o ponto principal é justamente isso. O Conselho sair da inércia, sair do gabinete, sair do ar-condicionado e ir ao encontro do colega. Saber quais são as demandas do colega e o que é que ele precisa para melhor trabalhar e para ter uma tranquilidade no seu desempenho funcional. Doutor Vitor, que tipo de atuação o consulto pode implementar para defender as prerrogativas dos defensores públicos, bem como a garantia da independência funcional? O defensor público é um agente de transformação social através do acesso à justiça. Então, as prerrogativas, né, são necessárias para que o defensor público atue da melhor maneira possível para garantir o direito dos seus assistidos. Né? Eu entendo que, para garantir a independência funcional, devemos ampliar as normas que existem, né, já nas nossas resoluções. Uma das mudanças, né, que eu creio seriam necessárias é que o defensor público tenha a sua independência respeitada quando for falar algo acerca do dia a dia da Defensoria Pública, porque a nossa legislação estadual prevê que ele pode ser penalizado por isso, né? Entendo que não foi recepcionado pela nossa Constituição. Na aferição da hipossuficiência, que sejam respeitadas e para isso seria proposta a resolução de acordo com as regras de Brasília. Né? Seguindo, para que as suas prerrogativas dos defensores públicos, quando forem promovidos, né, a sessão do consulto deliberar para isso, que ela não seja secreta, porque nós somos um órgão público e sendo órgão público, tais decisões não podem ser secretas. Deve haver transparência, principalmente com os nossos colegas defensores públicos. Mais ou menos isso. Doutora Amélia, que tipo de atuação o consulto pode implementar para defender as prerrogativas dos defensores públicos, bem como a garantia da independência funcional? Ordinariamente, já enquanto órgão da administração superior, já é uma obrigação inata do Conselho Superior, enquanto o colegiado e de cada membro que o compõe. A defesa intransigente de todas as prerrogativas dos membros da instituição. Cansado Trindade, ele diz que a instituição ela tem a força dos seus membros. Então nós concordamos plenamente com isso, e defender a força do defensor é defender a força da instituição, principalmente se nos lembrarmos dos nossos princípios, a unidade, indivisibilidade e independência funcional.
E nesse sentido, ordinariamente, agora recentemente, acho que há 2 sessões, nós tivemos um caso de uma colega que entrou de férias e foi nomear. O CDC encaminhou para o magistrado quem iria responder, de acordo com o normativo próprio, atualmente a Resolução 22, que foi reformada recentemente, e ainda assim foram nomeados advogados dativos faziam uma consulta ao Conselho, justamente perguntando qual o procedimento. Obviamente, respeitando a avaliação da colega, de acordo com a sua independência funcional, o Conselho deixou claro que, no processo que eu relatei, que esses atos seriam nulos pela unidade, indivisibilidade e independência funcional da Defensoria. E a independência funcional ela foi utilizada em 2 matizes. Por quê? Porque também o Conselho não pode impor à colega que ela peça nulidade. Pode ser um caso que houve uma absolvição e ele já está posto em liberdade, por exemplo. Então, a independência funcional, de acordo com a independência funcional, ele iria avaliar qual a melhor saída, dentre elas, inclusive a própria nulidade. E na própria, muito mais a falar, extraordinariamente, nós podemos, como fizemos nesse caso, encaminhando ofício do Conselho Superior às instituições envolvidas, como também elaborarmos um banco de dados. Se o consultor, algum máximo deliberativo da instituição, não se voltar à proteção do seu integrante, do seu membro, não há razão de ser da própria instituição. É necessário verificar, evidentemente, caso a caso, o que se passa, o que ocorre, para a partir daí buscar um aperfeiçoamento normativo, em especial no que diz respeito a essa atuação diária. É muito comum cada defensor ter uma especificidade na atuação. E nessa especificidade de atuação, ele tem em algum momento realmente ofendido a sua atuação funcional na compreensão de que é a própria instituição que está sendo ofendida. Eu percebo que houve um aprimoramento normativo nessa busca da prerrogativa institucional frente ao Consulp quando se deu voz à ADPEC. Foi, na verdade, um grande avanço, já que a ADPEC é representante da própria defensor enquanto associado, e ela busca ali fazer a defesa não somente da instituição, mas antes mesmo do próprio defensor público. Uma outra questão, eu chamo a atenção disso como proposta de campanha, é a fixação de uma resolução de critérios mínimos da análise da hipossuficiência. É corriqueiro a dificuldade dos colegas em verificar qual a medida do assistido que dê ao público-alvo. O público-alvo da vara de família é um, da vara do criminal é outro, do interior é um diverso, e de uma ação que pleiteia uma natureza de consumidor é completamente diverso. Então é preciso, na verdade, fixar critérios mínimos para que o defensor, no exercício da sua atividade funcional, na prerrogativa que lhe cabe de analisar que público-alvo é esse, fazer a defesa dessa atuação na medida do que o Consulp lhe possibilitar minimamente. Uma outra questão que eu digo também a respeito quanto às prerrogativas é a necessidade do Consulp voltar-se muito mais em defesa do defensor, porque quando ele se volta na defesa do defensor, ele protege essa instituição de modo a valorizar. O defensor geral pode mandar a lei estadual para as devidas adequações? Essa é uma questão extremamente relevante, né? Inclusive foi suscitada em debates anteriores no Facebook, inclusive por mim. Né? O artigo 61 da Constituição Federal diz que a lei orgânica que organiza o Ministério Público e a Defensoria Pública deve ser enviada pelo chefe do Poder Executivo, né? Mesmo com a iniciativa de lei do Ministério Público e da Defensoria Pública, o artigo 61 diz que é o chefe do Executivo que tem essa prerrogativa, essa competência de enviar a lei que organiza a carreira. No entanto, a nossa carreira já é organizada, né? Já existe uma organização, assim como o Ministério Público também, a nível federal e a nível estadual. Então, com a emenda constitucional que garante a iniciativa de lei à Defensora Pública Geral, entendo por já a carreira já estar organizada, né, em todo o Brasil desde 1988, entendo que a chefe da Defensoria Pública pode sim enviar o projeto de lei para alterar a nossa lei orgânica e garantir a nossa autonomia tão desejada, né, pelos defensores públicos. Então, sim. Ok.
Ok, doutor Gustavo, o senhor entende que a emenda à Constituição Estadual, com a emenda à Constituição Estadual, você entende que o defensor-geral pode mandar a lei estadual para devidas adequações? Bem, no meu entendimento, não há muita necessidade de divagações. Eu acho que, da forma como está colocada, vai ser uma coisa difícil aí, vai ser uma luta grande para se conseguir isso. Mas eu acredito que sim, como própria consequência da autonomia, a chefe da instituição pode mandar sim a proposta sem nenhum problema. Bom, a gente pode trazer esse debate até um momento anterior, que é a emenda constitucional 45, que a gente chama de reforma do judiciário, né? A partir dessa emenda constitucional 45, ficou muito claro que a Defensoria Pública possui autonomia política, ou seja, autonomia administrativa, funcional e orçamentária e financeira. Desta forma, esta emenda constitucional, que deve passar este ano agora na Assembleia Legislativa do Estado, pode sim fazer através dela, pode sim o Defensor-Geral fazer as devidas modificações da Lei Orgânica Estadual. Doutor Alfredo, com a emenda à Constituição Estadual, você entende que o Defensor-Geral pode mandar a lei estadual para devidas adequações? Sim. Inclusive, eu acho que esse é um recurso que deve ser utilizado não uma vez, mas várias. Nós estamos muito carentes de regulamentações, de adequações, mesmo após algumas modificações que foram feitas na nossa legislação complementar, com vista a adequá-la à Lei Complementar 132, ainda muitos espaços estão ainda pendentes de uma regulamentação ou de uma melhor regulamentação. Não só a questão da criação, tão falada hoje, a criação de verbas indenizatórias que possam acrescer nos subsídios que hoje são percebidos pelos defensores públicos, mas também outras urgências que nós temos na nossa carreira, como o engessamento da carreira. Hoje nós não temos mais promoções, são raras as promoções, em função de um desnível da quantidade hoje de cargos que existe nas instâncias iniciais, intermediárias e final. E isso deve ser objeto também de lei, que tem que ser trabalhada, tem que ser encaminhada e tem que ser aprovada também, para que a gente possa retomar esse processo. E isso e muitos outros. Argumenta-se a questão do pagamento aí da nossa gratificação alimentar, né, do vale-refeição, o que seja. Eu entendo que também isso é carente de uma modificação legislativa na nossa lei complementar. E entendo como muito difícil que ele seja implementado com a simples resolução, como foi feito recentemente pelo nosso Conselho Superior. Bem, isso é um assunto polêmico, que é uma interpretação pessoal que eu tenho, mas evidentemente com esse poder de remessa das leis para serem aprovadas pela nossa Câmara Legislativa, evidentemente que nós vamos ganhar força, que naturalmente não é tão simples. Se fosse só enviar e tê-las aprovadas seria muito bom, mas nós sabemos que isso também vai demandar um trabalho político intenso, e para isso vamos precisar não só da participação efetiva de todos os órgãos da administração superior da nossa instituição, dentre eles o Consul, mas também de todos os defensores públicos unidos em torno dessa causa que é de... Eu entendo que se é autonomia, sim, claro. Até faço um paralelo. Autonomia é como gravidez, não existe meio termo, né? Eu creio que ou você está grávida, ou a mulher está grávida, ou não está grávida. Autonomia tem que ser autonomia. Na verdade, isso não vai ser fácil. Por quê? Porque nós temos muitos inimigos ocultos e declarados. É claro que nós vamos sofrer um embate de proporções que vai exigir, aí é onde faço aqui e clamo e faço um pleito para a categoria. Então precisamos ter um Conselho Superior com muita maturidade institucional, com muita envergadura, com muita história de defensoria pública, aguerrido, que possa enfrentar essa dificuldade que a defensoria pública vai passar nesse momento. Porque dificilmente a gente vai encontrar pessoas que de livre e espontânea vontade vão aceitar o que a emenda 45 propôs e vislumbrou. Então, aí é onde cabe nesse momento. Por isso que eu digo, a Defensoria Pública, nesse momento, precisa de um Conselho Superior de qualidade, de capacidade de enfrentamento, mas, acima de tudo, de disposição para lutar pelas nossas conquistas e colocar a Defensoria Pública no patamar que ela merece e que todos nós sabemos irá chegar em tempo oportuno. Defensores públicos que a última negociação, o governador se comprometeu com a iniciativa de lei. Ora, iniciativa de lei nada impede que o Defensor Público Geral encaminhe as normas necessárias para a adequação de toda a legislação estadual
à legislação federal e à Constituição. E cabe ao Conselho, nas hipóteses necessárias, regulamentar essas normas encaminhadas ao Legislativo. Porque muitas vezes não adianta colocar uma lei muito extensa, né? Por exemplo, pode ser feita uma lei para adequação da estrutura da carreira, dizendo que cabe ao Consulp regulamentar. Não é? Então, nós estamos dispostos a lutar justamente para que estas leis, não só lutar, mas contribuir, caso formos chamados para tal, para contribuir para que estas normas cheguem até o Legislativo. Porque nós temos que fazer a nossa parte. Se elas vão ser aprovadas ou não, aí já vai depender da luta de todos. Todos nós unidos, independente aonde estivermos, independente do cargo que ocupar, devemos sim também ir ao Legislativo para fazer valer as nossas prerrogativas, o crescimento institucional, a valorização da carreira do defensor público, para que a gente possa, a cada dia, melhorar a instituição. Doutor Regis, com a emenda à Constituição Estadual, você entende que o defensor-geral pode mandar a lei estadual para devidas adequações? Esse debate partiu a partir da observação que o artigo 61 da Constituição Federal, ele diz que compete ao chefe do Executivo o encaminhamento dos projetos de lei acerca da normatização da Defensoria e do Ministério Público. Quando se observou o artigo 61, pensou-se inicialmente que somente caberia ao chefe do Executivo o encaminhamento dos processos legislativos referentes a essas instituições. Mas deve-se observar que essas instituições até então elas não teriam sido implementadas, ou não teriam, na verdade, sua implementação da forma preconizada constitucionalmente. Então, o start foi do chefe do Executivo, lá no caso, o chefe do Executivo Federal. Mas, a partir da Emenda Constitucional 45, se observou a autonomia da Defensoria Pública. Isso significa dizer que, conjugando os dispositivos constitucional com a autonomia, tem a Defensoria, a partir de então, esta capacidade de fazer sua própria gestão administrativa, financeira, orçamentária e também encaminhar os seus projetos legislativos para buscar suas necessárias modificações. No âmbito do Estado, agora fica evidente, claro e evidente, com a pretendida PEC que vai conferir autonomia à Defensoria. Mas esta PEC, ela na verdade é um complemento da previsão constitucional por conta da Emenda 45. Isso representa então que agora fica de modo claro, de modo expresso na Carta Estadual, que a Defensoria se rege por si só. E também, consequentemente, cabe à própria instituição a deliberação acerca dos seus feitos legislativos. Eu faço só uma ressalva de um posicionamento que eu tenho a ser defendido no Consulp, de que os projetos de lei a serem encaminhados ao Legislativo devem previamente serem debatidos e aprovados no Consulp. Somente o Consulp poderia startar, autorizar a redação acerca desses projetos e cabendo ao chefe da instituição fazer o seu encaminhamento. É o que eu defendo. Não há dúvida nenhuma a esse respeito. É uma consequência natural da autonomia que foi expressada, inclusive através da alteração, como está sendo tratada, na nossa Constituição do Estado do Ceará. Agora, nós precisamos ter uma maturidade institucional na perspectiva da forma e da matéria, do ideal e do real. Não, nós já temos casos, inclusive de outro Estado, onde, sem uma articulação política prévia, se encaminha e não é aprovado. Então, nós precisamos ter essa maturidade e isso vai exigir um exercício da nossa autonomia política. E o que significa o exercício da autonomia política? É justamente nós nos aproximarmos cada vez mais, enquanto instituição, da realidade das pessoas em condições de vulnerabilidade, dos movimentos sociais, fortalecendo a ouvidoria, fortalecendo o Conselho Consultivo, porque isso nos garantirá uma maior liberdade, um maior respeito na tramitação desse projeto. Inclusive, nesse sentido de participação, porque nunca se conseguiu nada sozinho, nunca, jamais vamos conseguir se não tivermos a força de todos. É justamente vivenciarmos essa unidade de visibilidade. Então, se eleita for, com base justamente nessa perspectiva, quero propor alteração do regimento interno para que se possa contemplar cada trimestre uma sessão no interior
do Estado, obviamente com os critérios que vão ser discutidos no Conselho Superior. Para quê? Para envolver cada vez mais toda a instituição, de modo que haja uma pressão política em todo para essa aprovação. E também estabelecer uma perspectiva de uma tramitação interna dos projetos de lei. Por quê? Porque quanto mais eles forem democraticamente discutidos, a participação democrática ela é mais trabalhosa, mas ela gera mais legitimidade e essa iniciativa de lei da Defensoria Geral ela vai chegar muito mais forte ao Legislativo e com muito mais chances de ser aprovada a partir do momento que se tiver essa participação interna. Começo agradecendo a DPEC pela oportunidade de fazer presente nesse debate. É muito positivo saber que nós podemos defender as nossas ideias em um debate democrático, onde todos os demais candidatos compareçam e nessa troca de ideias nós podemos fortalecer, antes de tudo, a instituição. Agradeço também a oportunidade de todos os outros colegas terem comparecido. É importante a presença de cada um de nós para que esse debate realmente se aprimore e a partir daí consigamos imaginar e idealizar um novo CONSUP formado pela coletividade dessas ideias. Afinal, mesmo quem não esteja lá representado num novo biênio, pode, na verdade, ventilar ideias aqui já trazidas, o que, na verdade, será salutar para todos nós. Começo dizendo, na verdade, que se colocar à disposição dos colegas para um debate franco e direto é algo que realmente me comoveu, no sentido de dizer que eu quero trazer para o CONSUP a minha força, uma força de buscar implementar novas ideias, buscar implementar a minha independência funcional, lá fazendo aparecer os meus posicionamentos, mesmo que sejam em posições vencidas. Não me constranjo em ficar vencido, me constranjo em não me colocar à disposição dos colegas e não me fazer presente no debate das ideias e nas minhas ideias defendê-las com a altivez que me é própria. Considero o CONSUP o órgão mais relevante da instituição, o coração da instituição, sendo este momento de nós conseguirmos, frente à autonomia, um debate de aprimoramento normativo. E esse aprimoramento normativo, ele passa não só por resoluções, mas por atos de natureza legislativa. Penso que o CONSUP deve ser chamado a ambos os debates. Cabe ao CONSUP a deliberação dos conteúdos dos projetos de lei a serem encaminhados. Cabe ao CONSUP a redação e a aprovação destas redações. Cabe à Defensoria Geral o seu encaminhamento e o debate na presença do CONSUP. Defendo também que este CONSUP ele tem que ser altivo na defesa do defensor público, no que se diz respeito às suas necessidades pontuais. Percebi nas visitas que fiz até agora de que cada um tem a sua particular atuação funcional e que as regulamentações existentes não contemplam muitos dos anseios desses defensores. Sob a minha perspectiva, essas normatizações elas têm que ser, na verdade, não de modo genérico, mas elas têm que trazer cada delimitação, cada ponderação que o defensor, no exercício da sua atuação, necessite pontuar e necessite refazer, buscando que ele desenvolva a sua atividade funcional de um modo mais amplo, de um modo mais autônomo, de um modo em que ele realmente cumpra o seu dever de defensor público. E por fim, eu digo a todos os colegas que puderam ver essa participação do debate, de que as propostas por mim encaminhadas são propostas factíveis, são propostas objetivas e diretas, onde eu busco dois viés, o viés remuneratório e o viés basicamente regulamentar. No viés remuneratório, eu pretendo buscar a implementação, no âmbito da normatização, de verbas de natureza remuneratória, indenizatória, e também as questões da respondência por meio da edição de lei e depois resolução, e muito mais a questão do artigo 37, que é o pleito do concurso de 2008, já que somos nós que ainda passamos por essa dificuldade de atuarmos onde não somos titulares. E sobre o viés normativo, o aperfeiçoamento das resoluções então existentes, complementando-as frente às necessidades verificadas em cada atuação funcional. Obrigado. E agradecer a presidência da ADEPEC, a ADEPEC de uma forma geral, por essa oportunidade, pela iniciativa do evento, parabenizar pela organização,
os colegas aqui presentes, pelo nível de debate, pela preocupação com o Conselho Superior e com a instituição. Tudo isso nos faz cada vez mais crer que nós estamos no caminho certo. Queria agradecer também a presença da minha família, né, a minha esposa Valda, que tem sido incansável aí na luta desse dia a dia, viajando para Sobral, para Juazeiro do Norte, para Calcaia, para tudo que é canto, e meus filhos que estão sempre aqui nos apoiando. Acho que a família tem que ser fundamental nessa hora. E é esse espírito familiar, espírito de harmonia, de união, de fraternidade e de congraçamento que eu quero levar para o Conselho Superior. Se for me dada a oportunidade, eu vou levar essa ideia de humildade, né, de equilíbrio, de experiência, né, de dedicação acima de tudo, como fiz no DECAI, como fiz nas coordenadorias de família, e por onde a gente passa, sempre nesse espírito público, de defender e de fazer com que a Defensoria Pública cada vez mais cresça. Quero dizer que, se me for dada a oportunidade de entrar no Conselho Superior, eu quero tornar esse Conselho Superior mais próximo do defensor público, as reuniões itinerantes, a transmissão das reuniões, das sessões, acabar com as sessões secretas, através do diálogo, do debate com meus colegas que foram eleitos também, sair do discurso, acima de tudo, e ir para a prática. Isso eu vi em Calcaia, os defensores reclamando que há muito discurso e pouca prática, né? Alegaram até que, se pegar o folder do último Consul, você vai ver propostas de candidatos que foram eleitos que nunca foram postas em práticas. Então, vamos aproximar, vamos discutir as matérias, vamos fazer um tremendo diálogo, vamos propor, mas vamos antes discutir, vamos revisar, mas antes vamos ao defensor público, vamos a Juazeiro do Norte, Macrato, Aracati, vamos discutir isso sempre com o defensor, vamos colocar o defensor na linha de frente, a instituição na linha de frente. Não tenho nenhuma bandeira política dentro da Defensoria Pública. A minha bandeira é a Defensoria e o defensor público. São os anseios da categoria. Poderia ficar quietinho no meu canto, mas quero contribuir, acho que posso e devo contribuir. E se me for dada a oportunidade, não tenho medo de trabalho, né? Já tenho muita ocupação nas minhas atividades, mas houve época da minha vida que nem sequer eu dormia, ou dormia no sofá para não dormir até manhã, minha mulher sabe disso, para dar de conta dos meus compromissos. Mas porque sou imbuído dos propósitos, de dedicação, de empenho, e quero fazer isso. Quero também defender a Defensoria do Interior, que muita gente passa pelo interior, mas tem muita gente ficando e morando no interior. Então, quero defender a Defensoria do Interior. Quero aproximá-la dos anseios da capital e da administração superior. Quero fazer muito por todos. Quero lutar para que a gente tenha um conselho de união, de fraternidade, que vai em busca das prerrogativas, né, dos interesses, dos benefícios financeiros. Quero lutar para que a Defensoria Pública tenha um conselho de qualidade que possa propor e trazer novos horizontes para a Defensoria Pública. Eu me proponho a isso, estou preparado, quero muito fazer isso. Talvez seja a última oportunidade que eu terei na Defensoria Pública. 30 segundos. Mas é necessário que isso aconteça. Então, para que todos sintam que esse desejo é realmente de coração, eu quero deixar uma mensagem aqui. Uma mensagem muito interessante que me veio hoje e senti que era para ser lida aqui nesse momento. Não é preciso mostrar beleza aos cegos, nem dizer verdade aos surdos. Basta não mentir para quem te escuta, nem decepcionar os olhos de quem te vê. Então essa é a minha proposta. Estou aqui de coração limpo, imbuído dos melhores propósitos, exatamente fazer o melhor. Doutor Alfredo. Bom, ao final desse momento, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade que nos foi dada pela Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará, que oportunizou esse momento de grande relevância, não só para nós que disponibilizamos nosso nome, mas para a própria instituição. É sempre bom momentos em que nos reunimos para falar um pouco sobre a nossa instituição, que tanto amamos e na qual já estamos há 10 anos, há um pouco mais de 10 anos nessa atividade, período ao longo do qual vimos muitas dificuldades serem superadas, mas que sabemos e temos a plena consciência de que muito ainda há por se fazer. Ao longo dessa minha vida dentro da instituição, pude, em muitas oportunidades, colaborar muito mais do que a minha força de trabalho, disponibilizando a atuar em alguns setores da administração, já disponibilizei meu nome para outras
outros momentos eleitorais, para a associação, para a própria Defensoria Pública Geral, e o que percebo com grande satisfação e alegria é que a cada novo processo eleitoral mais pessoas se disponibilizam a estar construindo mais próximo essa instituição que todos nós desejamos. Para aqueles que ainda não me conhecem pessoalmente, estamos fazendo um esforço muito grande e continuaremos fazendo ainda na reta final dessa campanha, de estar visitando os colegas, levando pessoalmente as nossas propostas, conversando com maior proximidade. Evidentemente que não poderemos cobrir todos os espaços, todos os locais onde hoje há a atuação da Defensoria Pública, mas esse é um compromisso que a gente procura estender e levar adiante já no Conselho Superior, ou mesmo, se não obtivermos sucesso nessa campanha eleitoral, estarmos à disposição sempre para sermos um elo de ligação dos defensores, principalmente aqueles que estão um pouco mais afastados da atuação da Defensoria na capital, para que, enfim, possamos trazer as demandas desses defensores aqui para os nossos órgãos da administração superior. Agradeço a todos que já me deram a oportunidade de me receber pessoalmente, reforço aqui o meu compromisso de trabalhar de forma incessante pela promoção dos direitos garantidos dos defensores públicos junto à instituição e junto aos órgãos externos à instituição, um Conselho Superior voltado a ouvir a transparência de seus atos, é o que nós pretendemos ver implementados, nós buscaremos de forma incessante ver implementado através de uma atuação independente e autônoma. Conheço bem o tamanho do desafio, conheço as atribuições do Conselho Superior, porque lá já estive na condição de secretário executivo durante 3 anos, e mesmo após a minha saída do Conselho Superior, continuei colaborando com a apresentação de propostas e resoluções, e é esse trabalho que desejamos continuar fazendo desta feita como conselheiro. Disponibilizo a todos que querem conhecer um pouco mais da nossa história institucional, das nossas propostas, acessarem o nosso blog de campanha, votealfredoconsulpe@blogspot.com. Nós estamos encaminhando também alguns e-mails de campanha, e vamos continuar nesse trabalho. Esperamos, ao ser bem sucedidos nesse processo, receber a todos. Os nossos gabinetes estarão de portas abertas para as demandas que, porventura, os defensores queiram trazer ao Conselho Superior. Ser um porta-voz de todos com muita humildade, com muito trabalho. Quem me conhece sabe que o trabalho me anima e eu simplesmente gosto do que faço. Naturalmente que continuarei fazendo, independente de tudo, mas quero dizer da minha satisfação, da imensa alegria em estar mais uma vez disponibilizando meu nome e da oportunidade que esse processo eleitoral me dá de me aproximar novamente dos colegas defensores públicos. E essa proximidade que eu quero manter uma vez sendo eleito conselheiro, contando, é claro, para isso, com o apoio de todos. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. Do Roberto Ney. Bom, mais uma vez, uma satisfação estar concorrendo ao Conselho Superior da Defensoria Pública. Eu recordo agora que estou completando 25 anos de serviço público estadual, e quando eu iniciei o serviço, as pessoas diziam: rapaz, você está com todo o gás agora, no primeiro ano, daqui a uns 5 anos você vai estar cansado e vai fazer só o feijão com arroz. E nós já estamos com 25 anos de serviço público e procurando, com todo compromisso, com toda energia, estudando para fazer um melhor serviço na Defensoria Pública, e não só preocupado com nossa atividade jurisdicional, mas também preocupado com a nossa atividade administrativa, porque o Consul também tem essa questão do planejamento, preocupado com a atividade normativa, preocupado com a atividade consultiva e fiscalizadora. Então a gente está assim, de coração aberto para mostrar para os colegas e demonstrar o quanto a gente já tem feito pela Defensoria Pública, Eu costumo colocar até um jargão meu, ousar lutar por uma Defensoria Pública autônoma para ser libertadora da hipossuficiência, Porque nós não podemos pensar somente na questão interna, já que o nosso público externo, o nosso hipossuficiente é a nossa razão de ser. Então, tudo que a gente faz no Consulpe indiretamente impacta no hipossuficiente. A valorização que eu dou para o colega defensor público diretamente vai impactar naquela pessoa mais humilde, na classe social pobre, a qual nós defendemos individualmente e até coletivamente em algumas ações. Então, a nossa proposta é uma proposta propositiva, é uma proposta, digamos assim, eu digo até quase que revolucionária, no sentido de que a gente vai
vai neste momento agora do Consul fazer quase uma assembleia constituinte. Nós vamos rever muitos atos. A questão da emenda constitucional nós podemos colaborar, sugerir. A questão da reforma da lei orgânica estadual nós também podemos colaborar, nós podemos acrescentar, nós podemos dar nossa contribuição. Então a gente tem essa proposta. Então quem realmente, efetivamente compreende esse lado público, esse lado coletivo que a gente já vem trazendo nesses 25 anos e que traduza esse lado no voto à pessoa do Roberto Ney, saberá que nós estaremos diuturnamente compromissados com a defensoria autônoma, com a defensoria pujante, com a defensoria altiva. Doutor Gustavo. Bem, eu gostaria de, finalizando, agradecer a oportunidade de estar aqui com todos os colegas, agradecer o convite da ADEPEC, que deu essa oportunidade de transmitir aos colegas de uma forma mais ampla, né, e precisa as propostas, né, e quero dizer o seguinte: nesse debate eu escutei palavras muito interessantes, né, união, trabalho, maturidade, transparência, independência. Justamente por isso eu estou colocando meu nome à disposição. Peço o voto dos colegas, porque tenho 20 anos de Defensoria Pública e 20 anos de dedicação integral na Defensoria Pública. Nesses 20 anos, procurei unir, né, o tempo, apenas para não chegar aqui e dizer que tenho 20 anos, só a quantidade, mas a qualidade do meu trabalho. Existem vários cargos na Defensoria Pública, fui chefe do setor de petição inicial, fui chefe da assessoria jurídica, gerente do DECAI, secretário executivo interinamente, conselheiro suplente, não é? Mas sempre procurando ver e integrar as necessidades da administração e os anseios dos colegas. Muito se fala em unir a prática e o discurso, não é? Acredito que eu consegui isso no meu dia a dia. Não é? É muito fácil você chegar aqui e dizer, não, eu vou unir a prática ao discurso, mas e quando se constata, você fez isso realmente? Participei de momentos decisivos da Defensoria Pública em que tive que optar pela Defensoria Pública por cargo da administração. E tive a hombridade, a integridade e a altivez, que foi outra palavra que foi colocada aqui, de ficar ao lado dos meus colegas, porque achei que era a decisão correta. E até hoje durmo de consciência tranquila. Existem colegas que conseguem, ou pessoas que conseguem servir a dois senhores, não é? Mas eu não, eu só sirvo a Defensoria Pública. É justamente por isso que eu peço o voto do colega. Trabalho, sempre trabalhei. Transparência, sempre fui transparente, sempre acolhi, sempre recebi os colegas na Defensoria Pública, no meu âmbito de atuação, da melhor maneira possível. Em todos os casos que participei, bastava ligar para mim, eu estava à disposição do colega. Então, acho que disponho das condições para exercer com muita hombridade os desafios que todos os colegas, inclusive, aqui já colocaram, que o Conselho, nesse próximo biênio, terá. Teremos muita luta, muitos desafios, principalmente com autonomia e isonomia. E justamente por esse conjunto, não é, de atos e conjunto de trabalho que eu fiz nesses 20 anos, é que eu me sinto capacitado, preparado para exercer esse cargo e exercer essa função. Agradeço os apoios que eu já venho recebendo dos colegas, agradeço a receptividade que os colegas têm me dado e me coloco à disposição para sugestões, para a participação do colega. Quero ir ao interior, quero, se tiver a honra de ser escolhido como um dos conselheiros, um dos 4 conselheiros, estar sempre em contato com os colegas, ter sempre também um contato direto com a ADEPEC. Fui diretor da ADEPEC em 2 mandatos, tive essa honra de participar da diretoria da ADEPEC por 2 mandatos, como conselheiro fiscal e como tesoureiro. Então, 30 segundos. Além de você ter o discurso, você tem que demonstrar que você tem. E tudo isso, para mim, demonstra a maturidade que um conselheiro tem que ter. Um conselheiro tem que conhecer a instituição. E não se conhece a instituição nem defensoria em pouco tempo. Por isso, peço o voto do colega,
e agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado, boa tarde a todos. Doutor Vitor. Agradeço a oportunidade à ADPEC por participar deste debate. Acredito que seja imprescindível para a carreira, até porque nos próximos 2 anos o Consup, creio eu, deve caminhar, não é? A autonomia é um caminho, né? É um andar, e o Consup vai ser um órgão essencial para esse caminhar, para que nós conseguimos a nossa autonomia. Outro caráter que eu acredito que o Consup deve implementar é a democratização interna da Defensoria Pública. E aí, depois do Gustavo falar aqui em experiência, né, eu sou o defensor público menos experiente aqui dentre os candidatos. Eu apenas tenho 3 anos e meio de carreira, né, e acredito que seja essencial para o Consup a experiência, sim, mas a inexperiência também. Né. A Defensoria Pública deve ser representada por todos os segmentos dos defensores públicos existentes na carreira. Eu faço parte do concurso de 2008. É claro que, se eleito, não vou priorizar ou apenas defender os colegas que entraram comigo em 2008, até porque a carreira é una, a Defensoria Pública é una, e tenho que defender todos os meus colegas de maneira semelhante e isonômica. Mas algumas propostas, né, de democratização da carreira defensorial, elas podem ser exemplificadas com uma normatização específica de cada núcleo. Né? De cada núcleo. Hoje em dia, os núcleos das defensorias públicas não elegem o seu supervisor. Né? Creio que uma proposta de resolução nesse sentido iria democratizar um pouco mais a nossa carreira. Né? Por exemplo, hoje no núcleo de Calcaia, por exemplo, não existe nenhum supervisor. O supervisor é a própria administração. Então, são pequenos detalhes no dia a dia da Defensoria Pública que fazem a diferença. Não é? Nós temos que prinar pelo respeito à Constituição, e a democracia é um dos princípios maiores da nossa Carta Republicana. Então, esse caráter democratizador, com autonomia, com a iniciativa de lei, com incremento orçamentário, né, poderá ser mais bem implementado nos próximos 2 anos, que será uma revolução interna na carreira. Né? Muito vai mudar. Creio que daqui a 2 anos, a nova eleição, nós falaremos de diversos assuntos diferentes, né? Porque provavelmente tudo que a gente falará aqui já vai estar parcialmente implementado. Público também, especificamente, para que as verbas indenizatórias, né, sejam pagas imediatamente com o orçamento após a aprovação da autonomia, artigo 37, auxílio alimentação, e peço aos defensores públicos que entendam que um mix, né, de ideias, de experiência e inexperiência também, mas com maturidade institucional, sejam pensadas, e estou à disposição para principalmente escutar todos os colegas para fazer a ponte para a nova Defensoria Pública. Muito obrigado. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez a iniciativa da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará em propiciar essa tarde tão rica, tão democrática, do qual eu saio aqui com muito orgulho, com muita gratidão pelos colegas que eu tenho, pelo debate de altíssimo nível que foi estabelecido aqui. Por que resolvi ser candidata a Consup? Fui a última a me decidir. A princípio, não gosto de segundo mandato, não gosto de reeleição, mas situações e situações. Nós estamos vendo um momento histórico para a instituição. Talvez nem todos ainda consigam perceber o quão profunda e significativa é a iniciativa de lei e é a ampliação do FADEP, como já foi trabalhado aqui. Então, nós estamos, de certa forma, refundando vários aspectos da instituição
e da nossa relação com o Executivo, principalmente, mas da nossa relação também com os demais poderes. Então, nesse momento de uma verdadeira revisão normativa, eu creio que vai ser muito útil ao Conselho uma experiência, uma maturidade, uma visão institucional que foi adquirida ao longo de 10 anos de instituição agora em março. E desde antes já entrei na Defensoria lutando para ser nomeada e não me afastei de nenhuma luta. Participei ativamente de todas as discussões, obviamente de acordo com o contexto da época, dei a minha contribuição na Associação dos Defensores Públicos, dei a minha contribuição na administração da Defensoria, a contribuição no órgão de atuação, a contribuição na produção de doutrina defensorial. Tenho sido convidada a compartilhar essa visão institucional na Defensoria de vários estados, que me possibilita um contato muito grande com a realidade desses estados, com a realidade dos colegas desses estados. Tive a oportunidade, em 2012, de organizar, em conjunto com uma colega do Rio Grande do Sul, Adriana Burg, um atlas da realidade da Defensoria Pública no Mercosul, o que me possibilita uma visão que eu acredito que vai ser muito útil, uma visão teórica, uma visão prática para os desafios que nós teremos no Consulp nos próximos 2 anos. Obviamente, aliado a isso, é preciso uma alteração regimental para que nós possamos trabalhar com sessões do Conselho Superior, com deslocamento objetivo do Conselho Superior ao interior do Estado, facilitando esse contato cada vez maior, cada vez mais participativo, fortalecendo a ouvidoria externa da instituição, o contato com a nossa razão de existir, o contato com os nossos objetivos institucionais, mas, sobretudo, o contato diuturno com o colega defensor público, órgão de execução da nossa instituição. Então, tem um temperamento agregador, tem um temperamento conciliador. Eu acredito que esse temperamento também vai ser muito importante nesse momento. E por isso eu peço ao colega que reflita a possibilidade de me dar um dos seus 4 votos, votando 10 no dia 14 de fevereiro, sexta-feira. A eleição será de 9 horas às 16, na nossa sede administrativa, no auditório Jesus Xavier de Brito, estando convicta de que tenho muito a contribuir para os desafios peculiares, históricos. Nós estamos vivendo um marco divisor da nossa instituição, talvez um marco tão ou mais importante do que a nossa lei orgânica em 1997, a partir do momento que, com a iniciativa de lei, com a ampliação do FADEP, nós estamos ressignificando o nosso contato com o Executivo e todos os outros poderes. Muito obrigada. Caríssimos defensores e defensoras públicas aqui presentes e também os nossos defensores que possivelmente vão assistir esse vídeo. Primeiramente, agradecer à Associação dos Defensores por esse momento de debate que aqui estamos. Dizer que o escopo de um debate é justamente facilitar as escolhas dos eleitores, dos defensores, que no dia 14 irão votar e decidir os 4 conselheiros eleitos para o próximo biênio. Para se fazer uma escolha, necessário não apenas ver as propostas, e que foram bastante debatidas aqui durante estas quase 2 horas que aqui estamos, mas também verificar o passado do candidato, o presente, que é esse debate, o futuro, que são as propostas, e o passado, a história que cada um carrega dentro da instituição. Nosso compromisso é justamente a luta obstinada por essa isonomia, autonomia e a melhoria contínua da Defensoria Pública. Nós não estamos aqui apenas com a palavra, que pode até convencer, mas nós estamos também com a outra mão carregada de muito trabalho que já desenvolvemos na Defensoria Pública do Estado de Ceará. Dentre eles, podemos citar, por exemplo,
no biênio que tivemos a felicidade de sermos conselheiro eleito, de passar horas trabalhando para a aprovação do novo regimento interno da Defensoria Pública. Foi naquela ocasião em que havia um dissenso muito grande no Conselho que nós conseguimos passar uma resolução com critérios objetivos de promoções. Foi também a oportunidade em que votamos o processo eleitoral do ouvidor, regulamentamos o alô defensoria, demos entrada nos critérios objetivos para a designação, que infelizmente não foi aprovada. Nós apresentamos a proposta de resolução para que tivéssemos maioria no Conselho, para que não acontecesse o que aconteceu naquele biênio, em que a representante da associação foi posta para fora de uma sessão do Consulp. E nós, representantes eleitos, à época éramos minoria, porque a defensora-geral da época possuía o voto de Minerva e a presidente da associação à época saiu, muito embora nós, que éramos os eleitos, fôssemos insistentes para que aquilo não ocorresse. 30 segundos. Mas apresentamos por último e foi aprovada, por isso é que estamos aqui hoje e temos 4 vagas. Apresentamos também a proposta do brasão e a criação da medalha de mérito da Defensoria Pública. Nós coordenamos o anteprojeto do Plano Geral de Atuação deste biênio que se encerra. Trabalhamos na Carta de Serviço e fomos quem apresentamos à instituição a esse modelo atual de gestão por excelência através do convênio com Gestão Pública. Obrigado. Em nome da DEPEC. 2 minutos foi para mim, velho. Em nome da DEPEC, eu agradeço a presença de todos. Em nome da DEPEC, eu agradeço a presença de todos. Eu acredito que a força mais poderosa do universo é a vontade. Todos demonstraram vontade aqui em participar desse processo de luta por uma defensoria pública mais forte e autônoma. E eu acredito que o nosso conselho será muito bem representado. Os conselheiros estiveram aqui hoje, os 4, tenho certeza absoluta que eles estiveram aqui. E boa sorte a todos vocês. Eu tenho certeza que nós estaremos muito bem representados no conselho. Parabéns. Obrigada.